Agora tudo certo aqui. Estamos começando aqui mais um Nerd Vieiro Podcast. Hoje estamos com a Fernanda Fernandes e antes dela se apresentar, recados para vocês. Se vocês quiserem mandar aqui alguma pergunta grifada, vocês podem mandar através do chat que vocês consigam com os Nerd Points que vocês vão vendo de acordo com a live, vocês vão ganhando os points. São 150 points e com 2.500 points vocês podem fazer a propaganda de vocês que eu leio. Esse podcast vai estar disponível ainda hoje, mais tarde, lá por umas 7 horas, lá no canal do YouTube Nerd Vieira, o podcast. Agora eu vou deixar a Fernanda se apresentar. Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 19 anos, fiz aniversário recentemente, inclusive sou escritora da Deusa da Água, Os Renegados. É o primeiro volume da saga e eu estou muito animada por estar aqui hoje, por ter recebido esse convite. Espero, não sei o que esperar na verdade, mas espero que seja muito bom. Eu tenho aqui uma primeira pergunta, por que você quis começar a escrever? Onde foi a inspiração para começar isso? Essa é uma boa pergunta. É engraçado porque eu gosto muito de falar isso para as pessoas que me perguntam isso. Porque geralmente quando você começa a escrever é porque você era apaixonado por leitura desde pequeno. E eu não. Eu odiava ler. Olha como a vida dá voltas. Eu odiava ler, acho que foi lá para os meus 14 anos ou 12, eu não lembro direito, que foi que eu comecei a ler. Eu já era um pouco mais velha, assim, né? Porque geralmente os escritores falam que com 5 anos ele já estava lendo 1 milhão de livros. E aí, quando eu estava com uns 12 anos, eu comecei a ler. E foi por, inclusive, Percy Jackson, que também é uma das minhas maiores inspirações para escrever hoje. Foi por conta dele que eu comecei a gostar de ler e depois comecei a gostar de escrever. Porque eu falei, nossa, tem tantas oportunidades de um livro, tantos mundos diferentes, eu quero ter a chance de poder criar o meu também. De saber qual é a experiência de criar um mundo totalmente do zero. E qual foi a sua principal fonte de inspiração para a Deusa da Água? Foram duas, na verdade. Porque a Deusa da Água eu comecei a escrever com 14 anos, inclusive. Eu nem tinha tanta experiência de leitura e eu comecei a escrever um livro. E aí, as minhas experiências não, as minhas inspirações foram Percy Jackson e Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Porque eu queria fazer algo no sentido mais infantil do Rick Jordan, mas não tão infantil quanto ele. Então eu acabei também pegando as inspirações da Cassandra Clare, que já não é mais tão assim, eu considero pelo menos não tão infantil quanto o Rick Jordan. Aqui eu tenho aqui o exemplar que eu li, aqui eu já li, o Deusa da Água. É, é um livro muito bom e eu pensei que uma das inspirações era Harry Potter. Porque tem as divisões das casas, pensei que uma das inspirações era Harry Potter. Não veio assim, tipo, em nenhum momento, tipo, dos filmes, você pegou alguma inspiração neles? Então a referência que eu fiz foi dos bruxos, mas essa foi a única referência assim, que eu pensei assim. Mas não foi uma das minhas maiores fontes de inspiração. Inclusive tem inspiração na Marvel também, eu sei, poucas pessoas pegam essa ideia, mas é o 16º capítulo, que tem lá uma. Não vou dar muito spoiler, mas que tem uma luta, né? E quando eu falo lá dos olhos da personagem, foi uma inspiração daquela cena que é a Feiticeira Escarlate em Feitiço Hulk. Então, assim, quase ninguém pega essa referência, mas isso é uma referência. Eu li o livro e, como eu falei, né? Você tem muita referência ao folclore brasileiro. Você fez isso Sim. de propósito, tipo, os caras fizeram mitologia grega, outro fez mitologia nórdica, eu vou fazer do folclore brasileiro, ou porque você é apaixonado pelo folclore e resolveu colocar eles? Um pouco dos dois, mas no primeiro momento foi justamente por isso. Pelo que eu fiquei indignada e eu falei, como assim até hoje eu só consumi coisas de outras culturas e não da minha? Porque que todos os livros que eu li, o cara tem que ser grego ou nórdico, por que ele não pode ser brasileiro? Por que ele não pode ter descendências daqui também, do folclore? Por que eu não posso fazer isso, entendeu? É, bacana. Mas você usou aqui, tipo, a ideia, né? Uma ideia meio que já existe, essa ideia de, é meio humano, meio alguma outra coisa.
Por que que você usou tanto folclore, mas por que que você decidiu que a personagem. Desculpa pelo spoiler, gente. Mas por que decidiu que esse personagem ia ter uma parte anjo? Então, essa foi uma das mais complicações assim, que eu fiz, porque, como eu falei, eu tinha 14 anos quando eu comecei a escrever, no começo não ia ter folclore, então foi assim, até uma coisa que provavelmente se eu fosse refazer o livro, eu teria trocado isso, mas eu já tinha feito, eu tinha gostado dessa versão, depois decidi introduzir o folclore, e eu decidi ligar os dois. E eu acho que ficou até uma coisa assim, bem interessante a certo ponto, porque pelo menos eu nunca vi nenhum livro que ligasse os seres, entre aspas, clássicos, né, da fantasia, tipo anjo, demônio, vampiro, com seres de alguma outra cultura. Então, foi assim, um tiro no escuro, né, digamos. E por que que o Percy Jackson é adolescente, o Harry Potter começa com uma criança? Por que que você decidiu que eles fossem adolescentes, principalmente no ensino médio? Foi porque você estava nessa etapa da vida quando estava escrevendo o livro ou você achou melhor assim, o livro ser assim para atingir um público nessa faixa? Então, não, né, nesse ponto não foi inspiração de outros livros. Eu falei, eu tinha as primeiras páginas, quando eu falo que ela tá no terceiro ano, que ela tem 17 anos e tudo mais, eu tinha 14. É uma criança de 14 anos escrevendo a mente, muito tem 17. Então, eu tinha muito essa visão de que, nossa, quando eu estiver no meu terceiro ano vai ser incrível, então eu quero escrever uma personagem que já tá lá e tudo mais. E eu acho que essa foi a minha primeira motivação, assim, porque eu sempre achei que as histórias das pessoas mais velhas eram mais legais do que das mais novas, então acho que foi justamente por isso que eu quis colocar uma personagem bem mais velha do que eu. E os amigos, foi inspirado em alguém? Os amigos da Amy, foi inspirado em algum dos seus amigos? Ou você simplesmente pegou algum outro personagem assim conhecido, pegou as características e misturou? Ou foi 100% seus amigos que você colocou ali? Os principais são 100% meus amigos, né, que é o Ed, a Rose e a Emma, são meus três amigos. O Alan não é inspirado em nenhum dos meus amigos, apesar de ele ser muito próximo do personagem, porque, como sou que galera, tipo, que já pega o primeiro capítulo, sabe que o Alan já dá em cima da Amy. E eu não queria deixar um amigo meu nesse lugar, porque eu fiquei, nossa, e se eu brigo com a pessoa e aí eu vou ficar com raiva do Alan, vou querer matar ele na história, entendeu? Aí ele eu decidi não colocar ninguém, mas tirando isso, os outros três são sim inspirados meus amigos. E o Arnaldo, que é também uma exceção, que não aparece logo no começo, mas ele também é inspirado num amigo meu. E a personagem principal, você pegou alguma característica sua pra colocar nela? Porque eu, quando li, eu pensei, é igualzinho. O jeito que você descrevia, eu falei assim, Parece você, né? Tipo, o jeito que você falava no TikTok, no Instagram, eu falei assim, parece a autora. Ou você não fez isso também, foi que nem o Alan? Eu acho que isso foi sem querer que eu fiz. A maioria das pessoas que me conhecem vem e falam, nossa, você é a Amy. Eu fiquei, nossa, tomara que vocês gostem dela então, gente, senão eu vou ser insuportável também. Eu não queria dar outro. Isso eu acho que eu não considero spoiler que eu vou falar, mas tem dois capítulos que o personagem principal é o Alan. Que troca, né? Tem a narrativa, é o Alan falando. O que você pensou? Qual foi a ideia de fazer isso? Porque tem uma hora lá. Isso aí vai ser um leve spoiler, mas eles se dividem. Uhum. Se dividem, não falei o motivo, então não é spoiler. Eles se dividem. Aí você quis contar, ao invés de tentar imaginar, você quis contar, não foi? O que ele quis Sim. passar, não é? Mas por que você quis fazer isso? Não deixou meio que em off ou fazer um outro livro, tipo, ou um conto, inclusive? Tipo, o que aconteceu durante essa passagem? Fizesse um conto, quis deixar no livro. Então, eu quis deixar porque a minha ideia, já no primeiro livro, era dar narrativa para outros personagens, né? Não só para ele nos próximos. Então, eu já quis dar uma introdução, uma experiência de como seria isso, para ver se as pessoas iam curtir. E se daria certo eu continuar em outro livro. E eu também não queria, por exemplo, eles se reencontrarem e aí fazer, sei lá, 10 parágrafos de fala para contar o que aconteceu. Eu acho que ia ficar muito chato. Eu acho que mostrar assim a cena,
um deles narrar, também ter a sua percepção sobre o que está acontecendo, diferente da outra personagem, é bem mais interessante do que só ficar 3 parágrafos narrando tudo e como se fosse uma história sem praticamente emoção, assim, digamos. Se você lendo, você vai estar imaginando. Não que você lê a fala, você não vai imaginar, mas eu acho que narrar com outro personagem dá muito mais destaque para o que está acontecendo do que só contar, deixar na fala de alguém. Interessante. É, por que o nome A Deusa da Água? É um spoiler isso, não é mesmo? Não, é um leve spoiler, mas assim. Mas por que você decidiu o título A Deusa da Água durante a escrita ou quando você, antes de iniciar a escrita, você já falou, vai ser esse nome e eu vou desenrolando? Olha, eu mudei o título quando eu tava fazendo a capa do meu livro. Ah, então, então foi antes, né, de começar. Porque no começo, ele ia se chamar Só Renegados, ia ser um livro único. Aí eu fui escrevendo e falei, nossa, dá pra colocar mais coisa. Aí ia ser imortal, assim, o clichêzão da fantasia. Pra mim, o nome imortal é o clichê, mas o pior, assim, que existe para livro de fantasia. E aí eu falei, não, eu preciso pensar em outro título, né? Deu um tempo, assim, que eu tinha decidido esse, fui pensar em outro. Aí eu coloquei A Deusa do Mar. E ele ia ser publicado com o nome A Deusa do Mar. Só que no final do livro aparece lá aquela pessoa, né? E não é uma deusa do mar, né? E aí eu acho que não ia ser legal eu distorcer, assim, digamos, as características da personagem. Então, por isso que durante a revisão, né, dos textos, mais que eu falei, nossa, vamos mudar isso porque não vai ser legal. E aí que a editora também aceitou mudar o nome do livro, mesmo já estando em progresso. Assim. Isso que eu ia falar, você não é por uma editora tipo a Sextante, a Intrínseca, é uma editora menor. É, por que você decidiu publicar o livro numa editora menor ao invés de uma publicação independente? Uhum. Eu pesquisei muito na época que eu ia publicar um livro, eu pesquisei inclusive gráficas e o valor simplesmente não compensa, porque numa gráfica eles só vão imprimir o seu material e é isso. E aí eu teria que me virar para fazer capa, para fazer revisão, para fazer diagramação e tudo mais. Sendo que numa editora menor muitas vezes é muito mais barato, com tudo já incluso. Às vezes são livros que vêm com uma quantidade menor. Então, você vai deixar de fazer 1.000 para fazer 500 livros. Mas eu acho que compensa bem mais, por todo o cuidado que vai ter o seu livro nas mãos das pessoas que já estão no mercado e já sabem como fazer isso, do que você fazer tudo sozinho. Ou pagar a parte, né? Porque você teria que pagar a impressão e outras pessoas para fazerem esse serviço que já está incluso numa editora. Interessante. Só vamos dar uma leve pausa aqui, gente, e a gente já volta. Merda, o computador. Mano, o computador deu umas travadas de internet, umas lagadas. Pera aí. Eu tô nessa Problema sério. uma lagada, gente. Aí, pera aí. Voltamos ao normal. A gente tem aqui uma pergunta do chat do João Luiz. Ele perguntou: você gostaria que alguma de suas obras futuras, ou A Deusa da Água, ou algum outro conto seu, fosse para virar filmes ou animações? Sim. Quando eu comecei a escrever, eu falava, não, a Deusa da Água tem que ser um filme. Só que agora que já se passou algum tempo, que eu amadureci, eu prefiro muito mais que um outro livro meu, que eu escrevo no Notepad, que, né, se algum dia for virar algum outro tipo de entretenimento, seja ele, que é o Ascendente. Eu simplesmente amo a história daquele livro, eu amo estar escrevendo ele, e como eu já estou mais velha, eu acho que a escrita dele também está sendo bem assim, mais detalhada, eu estou prestando mais atenção em coisas que eu não prestava antes. Então, obviamente, eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que ele tem um bom potencial, assim, até pelas
Pelos comentários que eu recebo também na Wikipedia, das pessoas interagindo na história e tá conseguindo passar o sentimento que eu queria passar para elas. Você gostaria que mais A Deusa d'Água, você gostaria que ela virasse mais uma série ou um filme? Ou tipo, A Deusa d'Água virasse uma série de filmes? Uhum. Eu acho que eu preferiria a série. Eu não sei, acho que filme, às vezes as coisas ficam muito corridas quando é fantasia, porque você tem que explicar o mundo, tem que explicar os personagens, tem que explicar muita coisa, e talvez não dê tanto tempo. Então eu acho que se fosse pra ser alguma coisa, eu preferiria uma série. Tá respondida a sua pergunta, Joana, né? Você citou aí sua outra obra, Ascendentes. Fala sobre o que é essa outra obra. Eu tô tão feliz. É uma história de uma garota que tem 15 anos. Olha que contraditório, né? Eu tinha 14, escrevi uma 17, tô com 19, escrevi uma 15, mas ela tem 15 anos. E ela mora em outro planeta, é uma distopia. Então, aconteceu um desastre na Terra, a chamada assim, né, que todos ficam algorando a Terceira Guerra Mundial teria acontecido em 2021, inclusive, Que mas isso? tudo bem. Não, 2021 Não já foi uma quero, né? tragédia, não? Para. Então. E aí, aconteceria em 2021. E o mundo ficaria devastado. Acho que todo mundo tem essa noção de que se acontecer uma próxima guerra, vai destruir muito o mundo. Então, isso teria acontecido, e para a raça humana não ser extinta, eles conseguiram fazer um experimento em foguetes e tudo mais, e mandar pessoas para outro planeta, que inclusive existe esse planeta, inclusive parece com a Terra, que é o Kepler. E, então é tipo, muito provável, porque eles já estudam sobre isso, mas. E aí, nesse planeta, como é uma distopia, o governo é totalmente diferente. As Eles são divididos em clãs, eles não são divididos em estados nem em países. E cada clã tem uma tarefa que tem que cumprir de certas formas para não prejudicar o meio ambiente, porque uma coisa que eles prezam é não destruir o meio ambiente como fizeram na Terra. Então tem toda essa política ambiental lá. E eles têm um rei, por incrível que pareça, né? Eles evoluíram e conseguiram, né, voltar para trás, mas enfim. Eles têm um rei que é eleito a cada. Eleito não, ele é sorteado a cada 5 anos. Acontece o seguinte: Sorteado? sim, o planeta ele tem vida própria. Por incrível que pareça, ele é uma entidade, então ele tem poder sobre as pessoas. E o planeta, ele exigiu isso das pessoas que estavam lá, porque ele, né, tem voz. Então, a cada 5 anos, uma, 3 pessoas de cada clã são sorteadas, e essas pessoas elas enfrentam um torneio chamado Torneio de Honra. E a pessoa que ganhar o torneio vai ser o próximo rei ou rainha. Só que esse torneio acontece uma coisa, né, que eu vou contar assim. Não é bem um spoiler, porque tipo, no segundo capítulo. Chega no clã, que eles são divididos por elementos, chega no clã do fogo, que é a nossa personagem, e 3 pessoas são sorteadas. Só que tudo bem, ok, ela não é sorteada, deu tudo tranquilo, tudo certo. Só que aí simplesmente o planeta sorteia mais uma pessoa, que é ela. Do nada, assim, ele joga assim. Então, além de todos os problemas que já tinha sobre a pressão de descobrir quem vai ser o próximo rei ou rainha, todo mundo começa a acusar ela e o clã dela de ser um golpe militar. Você entendeu? Então, vai ter essa coisa de, tipo, preciso enfrentar o torneio, preciso enfrentar a pressão das pessoas, porque todo mundo, tipo, tá contra ela, por causa da forma que ela foi sorteada. Então, a história vai girar em torno disso, em saber o que acontecerá nesse torneio. Interessante. Você falou de distopia. E distopia é um Uhum. gênero que eu adoro. Eu li vários livros assim de distopia, de crítica ao governo, essas coisas. É, inclusive eu li agora Laranja Mecânica, não recomendo. Quem tem estômago fraco que nem eu, não recomendo, porque o negócio é meio sanguinário. Mas você falou de distopia, de um governo meio um pouco autoritário. Seria autoritário tipo o de 1994 ou como Fahrenheit 451?
Hum, eu acho que não seria necessariamente autoritário. Porque, tipo, é que pareceu, né? Que eu falei que o planeta, a entidade impõe. Só que ele é meio omisso, assim. Ele Uhum. só não quer que as pessoas estraguem, digamos assim, ele, né, em si. Porque ele não quer que aconteça a mesma coisa na Terra. Ah, tá certo. Então ele é só, tipo, ele só toma decisões, assim, ele só interfere nesse ponto. Para as pessoas manterem a ordem e não fazerem coisas erradas. Você falou aí que o planeta, ele que escolhe, ele decide, ele tem vida própria. Aí eu vou fazer assim, Sim. eu não sei se você pegou isso, mas seria tipo o planeta dos Lanterna Verde? Que o planeta tem vida própria, que o planeta é da tropa? Eu nunca assisti esse filme. Não posso dizer se parece. Mas pensa como se fosse, por exemplo, um espírito da natureza, assim. Ele não tem, tipo, ele não tem carne, ele não tem osso. Ele age de formas misteriosas, assim, digamos. E você pretende publicar esse livro? Ou só deixar no Wattpad mesmo? Pretendo. É um dos meus sonhos é ver esse livro físico igual a Deusa da Água. Quando no Wattpad você vai lançando capítulo por capítulo? Ou você já Uhum. tá com todos lá? Já tá todo disponível lá pro pessoal ler? Não, eu tô no 14º. Eu tô lançando. Eu não consigo manter uma certa ordem assim de tempo, mas eu tô tentando pelo menos fazer, sei lá, um a cada 2 semanas. Mas sim, E pretende ter quantos capítulos esse livro? 35. Ah, vai ser bastante. Mas você pretende fazer um crossover entre a Deusa da Água e Ascendentes? Já ser aquela coisa bem, bem doida, tipo Renegados e Ascendentes? Ou seria tipo, não, é muita brisa. Eu não nego que já cogitei, mas eu teria que pensar muito bem como fazer isso, porque eles são literalmente de épocas diferentes. É, porque Fazer uma podia. viagem no tempo ali. É que eles podem existir no mesmo universo, né? Porque Ascendente se passa no futuro, né? Num futuro meio que distópico, né? É no mesmo ano, só que linhas diferentes, né? Digamos assim, né? E você falou aí que eles destruíram o planeta. Eu sempre tenho essa coisa. Se inspirou em Wall-E? Parece um pouco, assim. Não foi, eu não acho que a minha motivação foi a minha raiva, assim, com as coisas que acontecem mesmo. Mas lembro, assim, o óleo é bem. Assim, acabou o mundo, não tem mais recurso, todo mundo vai acabar passando fome, então a gente tem que fazer um jeito para não extinguir a raça humana. É bem ruim. O pior dos futuros que podemos imaginar. E por que você decidiu 2021 pra ele se passar em 2021? Então, eu ainda acho engraçado isso, porque eu, na verdade, tinha decidido 2020. Eu tinha decidido 2020, eu comecei a escrever em junho de 2019 esse livro, faz um bom tempo já, porque os capítulos deles são longos, então eu demoro mais para escrever. Não é que nem o da Deusa, que é tipo 10 páginas. A maioria ele tem 20 páginas no capítulo, mas tudo bem. Então eu comecei a escrever em 2019 e coloquei 2020. Eu falei, vai ser ano que vem, tranquilo. Aí eu lembro que chegou 3 de janeiro, as pessoas falando, não, porque vai ter uma próxima guerra mundial de Coreia do Norte e Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, não! Isso não está acontecendo. Aí eu falei, nossa, eu vou jogar para 2021, né? Aí agora eu tô aqui torcendo para que não tenha, eu tô no cadastro. Aí você tava escrevendo e veio a Covid, né? Aí você falou, ai meu Deus do céu, É, é o fim nossa, da eu raça falei, humana mesmo. Ó, joguei praga no ano. o João tem uma pergunta, outra pergunta. Ele perguntou: Este planeta dos ascendentes seria parecido com o viajante do Destiny? Eu não entendi a pergunta, porque eu não sei se Destiny é um Eu jogo. também não sei. Eu também não sei. Desculpa, João, então a gente não consegue, ela não consegue responder essa pergunta. Eu também não tenho a mínima ideia, porque eu poderia falar assim, é tal coisa, eu também não sei o que é isso aí. Enfim. É, você pretende fazer outros livros, tirando o Ascendentes e os Renegados? Ou você quer focar só nesses dois? Fazer uma série desses dois? Ou você quer, tipo, fazer um terceiro. Focar em um terceiro? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu tava contando, assim, né? Vira e mexe.
Eu acho que por isso que muitas vezes eu sou uma pessoa esquecida, né? Porque eu tô fazendo as coisas e aí do nada surge uma ideia diferente e eu, nossa, vou começar a pensar nisso. E aí eu simplesmente esqueço qualquer outras coisas da realidade. Porque eu tenho muitas ideias. Isso que é bom, mas é ruim. Mas... Então, assim, os principais que eu pretendo focar nos próximos anos é os Renegados, até porque né, já temos um livro, e Ascendente, porque eu pretendo, talvez até ano que vem, acabar ele, ou no máximo 2023. Mas tem sim outras ideias, tem inclusive um crossover dos Renegados também, né? Eu não falo muito sobre isso, mas no segundo livro dá uma brecha para um crossover, e vai ter esse crossover, porque eu já comecei a escrever ele, então vai ser Olha, bem interessante. eu pensei, eu tinha só pensado, não sabia que você tava mesmo fazendo. Que da hora. É que não é com ascendente, né? Mas assim, então é no mesmo universo dos Renegados, inclusive vai ter alguns personagens presentes na outra história, mas não todos. Que da hora. Oi, mas eu vou falar, a deusa da água, o começo dele é bem aquilo. Eu não tava entendendo por que que estavam falando da deusa da água. Eu falei assim, será que é a Em... Desculpa, gente. Será que é a Em? Será que é tal coisa? Aí no final, aí, tipo, ao decorrer da história, você vai entendendo, porque prende a curiosidade. É uma leitura muito leve, né? Diferente de outros livros. E os capítulos são curtos. É justamente para ser essa leitura mais dinâmica ou porque sei lá, que tem vários autores que falam, né? Esse capítulo é mais curto porque eu acabou minha ideia aqui nesse capítulo. Aí tem um capítulo mais longo porque eu tive uma ideia para esse. Você fez justamente curtos para dar essa sensação de passar o tempo mais rápido? Eu fiz eles curtos porque é, na verdade, uma preferência minha mesmo, de quando, como leitor, eu prefiro capítulos curtos, porque muitas vezes eu vou marcando minha leitura por capítulo. E aí, se o autor faz capítulo com 30 páginas, eu não consigo ler 30 páginas, tipo, em 10 minutos. Então, eu falei, não, eu vou fazer o meu mais curto, porque eu também curto assim, eu acho que vão gostar, né? Vão se identificar. Então, esse foi um dos motivos. E o outro, realmente, tem uns capítulos que a ideia acaba. E é, Eu, isso que eu ia perguntar, porque assim, eu como eu faço vídeo, essas coisas assim, podcast, e tem dia que não tem convidado, às vezes o convidado não rende, tá? Aí a gente tem que ir enrolando. Quando você tá fazendo lá um capítulo, você fala, eu vou padronizar, vai ter no mínimo 10 páginas cada capítulo. Aí você tá lá fazendo a sua história lá, aí você vê que não consegue avançar da página 8. O que você faz pra, tipo, tirar esse bloqueio criativo? Você tenta pegar algum conto, você relê algum trecho do livro, pega outro livro, você faz o quê? muitas vezes eu vou escrever outra coisa. Como eu tenho ascendente e a continuação dos renegados, quando me falta ideia em ascendente, eu volto para os renegados. Quando me falta ideia dos renegados, eu volto para ascendente. Aí eu fico trocando assim, porque eu não gosto de me forçar a escrever, né? Tem alguns escritores que eles fazem meta, tipo, vou escrever tantas páginas por dia. E eu não consigo fazer isso. Eu acho que se eu fizer isso vai ficar muito ruim a história, porque parece que tem dia que você vai escrever e, nossa, vem. Assim, você fica um poético, entendeu? Surge vários sinônimos na sua cabeça, várias palavras. Fica lindo. Aí tem dia que você vai escrever e, nossa, não sai nada. Você escreve, tipo, eu comi, aí acabou, a ideia não vem mais. E eu lembro que eu conheci seu livro pelo TikTok. Você Uhum. conheceu o TikTok, antes de falar sobre a divulgação do livro, né? Você conheceu o TikTok antes da pandemia? Tipo, quando ele era outro nome lá, totalmente esquisito lá? Ou era um nome totalmente esquisito, era muito impronunciável. Ou na pandemia. Eu conheci o TikTok há muitos anos. Foi quando eu tava no meu nono ano. E eu entrei na época quando era musical, inclusive. Então eu tô lá, tipo, há muitos anos. Mas eu nunca tinha pegado assim pra, eu vou focar em alguma coisa. Eu só postava o que eu achava legal ali, um conteúdo meio duvidoso. Aí na pandemia eu voltei pro TikTok. Não, na verdade não foi na pandemia, foi antes, sei lá, uns 2, 3 meses antes da pandemia eu voltei pro TikTok, porque eu ficava entrando e saindo, entrando e saindo. E aí eu voltei e realmente
fiquei ali, eu falei, não, eu vou tentar fazer alguma coisa, ainda mais com a pandemia aqui, né? Ficamos em casa sem fazer nada. Falei, não vou tentar criar alguma coisa aqui que seja interessante. Eu não vou conhecer nenhum aplicativo novo de rede social, porque eu conheci o TikTok 2 semanas antes de começar a pandemia. Então não, conheço, não vou tentar entrar em nenhuma mais. É uma coisa assim impressionante. Vai que eu conheço alguma e tem a terceira guerra, né? Credo. Ai, credo, que horror. Não, foi impressionante. É, e você divulgou o seu livro no TikTok. Qual que foi Uhum. a razão? Tipo, não tava tendo uma boa venda? Ou você tava insatisfeita com alguma coisa que a editora tinha feito? Da divulgação da editora? Não, da editora, eles não tem nada que reclamar deles. Na verdade, eles são uns anjos, assim, digamos. Eles são muito amigos com todos os escritores, né? Então, eles sempre estão ajudando a gente. O TikTok, na verdade, eu tava postando poucas coisas lá sobre o livro, não tava muito empenhada. E aí o que aconteceu foi que em abril eu postei um vídeo no Instagram. Não foi nem no TikTok, foi naquele news lá, não sei como é que fala o nome disso. E eu postei no Instagram e deu super certo. Foi assim, foi um ridículo tanto que deu certo. Um monte de gente apareceu lá e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? De onde vocês saíram, galera? E aí eu comecei, aí eu vendi bastante livro nessa época. Então eu falei, nossa, talvez se eu tentar fazer isso, só que no TikTok também dê certo, porque lá é só vídeo. E aí eu comecei a tentar focar mais no TikTok como conteúdo, um conteúdo que preste, né? Que não seja só meio largado assim. Eu falei, não, eu vou tentar me empenhar um pouco mais, ter umas ideias diferentes para ver se surte algum efeito. Aí você fez aquele vídeo que viralizou, né? Aí isso também teve muita venda, né? E eu sigo Sim, você no Instagram e você citou um dia. Não teve mais livro pra vender, né? Você escutou seu estoque, não foi? peraí que cortou a ligação. É que Da repetir. Opa, tá me ouvindo? Tô. Gente, é assim ao vivo, tá? Desculpa aí qualquer coisa, a gente é assim ao vivo, temos falhas. É, eu te sigo no Insta e você um dia citou que não tinha mais livro, né, pra vender. Isso pra editora, isso pra você e pra editora deve ter sido, tipo, uma questão de super felicidade, né? Que vocês conseguiram esgotar, pelo Sim, menos, na sua parte, né? Você conseguiu encerrar. E quantos livros tinham? tinham comigo, né? Que foi. Teve uma vez que acabou com da editora e o que acabou comigo, porque quando a gente faz uma publicação, a gente recebe uma parte pra gente vender, para o próprio autor vender. E aí eu tinha recebido 150 livros e eu vendi todos os 150 antes de dar um ano de publicação. Então foi assim, eu não esperava por isso. É muito difícil vender livro assim, às vezes parece fácil, mas eu fiquei, sei lá, uns 3 meses sem vender nada, até que chegou abril, e aí teve esse vídeo, e aí depois a gente, sei lá, dá uma diminuída nas vendas, aí tem outro vídeo, vende mais. É bem. Não é uma coisa contínua, assim. E com você recebe brinde, né? Que eu recebi, eu comprei com você, né? No Insta. Eu ganhei um postal e os marca-páginas. E um autógrafo. Por que você quis fazer isso? Assim, tipo, dar esses mimos é pra fidelizar o cliente? Ou cliente não, o leitor? Ou porque, ou, ou porque que nem veio com frete incluso, né? É um valor fixo, mas com frete. Você quis, por conta do preço, você quis, tipo, dar uma compensada? Ou mesmo, tipo, vou dar um agrado mesmo pra eles, já que estão comprando meu livro, vou dar um agradinho aí. Não, foi pensando nos leitores mesmo. Eu, como leitora, eu amo receber brinde, assim. Toda vez que você vai numa livraria tem marca-página daquele que você quer, nossa, eu enchia as mãos com marca-página. Então eu pensei muito nisso, de as pessoas gostam desse tipo de coisa. E se eu quero que meu livro seja profissional, eu também tenho que me empenhar em parecer que ele é um profissional. Você vê muitos livros grandes aí, sempre tem brinde, sempre tem alguma coisa. E eu falei, nossa, eu quero estar junto com essas pessoas também. Então foi pensando em todos esses fatores que eu quis fazer brinde. E a própria editora também pensa nisso, né? Eles sempre dão algum brinde na maioria dos livros que eles estão vendendo,
Principalmente marca-página, se você compra com eles, direto com eles, nossa, vem marca-página de todos os livros que você pode imaginar, vem junto, então eles também sempre estão pensando nisso. Você citou aqui que você estava fazendo o título da deusa da... Você pensou no título, né, deusa da água, durante... Quando você estava fazendo a capa. Foi você que fez a capa também? Você escreveu o livro e fez a capa também, ou foi um terceiro que fez a capa? Foi o capista. Nossa, eu não estou nesse nível de desenho ainda. Eles pedem pra gente fazer um formulário, né, da capa. E aí como sendo eu, né, fiz o formulário, fiz um desenho no papel horroroso e mandei pro capista. E aí ele fez o desenho bonito depois. Formulário seria tipo um rascunho? Que você só Não, coloca ou você coloca o que você quer na capa? no formulário eles mandam um arquivo no Word com várias perguntas mesmo para você preencher. Inclusive tem umas perguntas que até hoje eu não entendi, por exemplo, qual que é a sensação que a sua capa passa em relação com a cor da temperatura. E eu fiquei tipo, o que é isso? É interessante. O livro também tá em e-book, né? Mas isso Uhum. foi decisão da editora ou decisão sua também de falar, vamos colocar também em e-book pra poder, tem gente que não gosta de livro físico, não sei por quê. Eu tenho o Kindle e eu tenho os livros físicos. Eu prefiro o livro físico, que eu já falei aqui em um podcast anterior, que é quando o livro tá na metade menos da metade do valor no Kindle, eu compro no Kindle, porque tem uma questão de distribuição diferente, né? No Kindle você não tem que esperar correio, essas coisas, você só que eu não manjo nada, mas eu acho que é um copia e cola do arquivo. Que o arquivo tá numa nuvem e ele copia e cola no seu Kindle. Então a distribuição ainda é bem menor. Então se tá quase o mesmo preço que o físico, eu não compro. Eu compro o físico. Mas foi decisão sua ou da editora? Então, todas essas questões estão acordadas no contrato, né? Mas geralmente nenhuma editora faz publicação só de físico. Geralmente é físico em e-book ou só e-book. É muito difícil ter só para publicação do livro físico. Mas por que essa questão que eles não fazem só pra livro físico? Porque eu acho que o e-book abre muitas portas, assim, né? Justamente por isso, porque geralmente os e-books são mais baratos que os livros, então as pessoas não podem pagar pelo preço do livro físico e compra pelo digital. Também porque é muito mais fácil você, às vezes, fazer uma promoção. Por exemplo, a Pendragon geralmente tem alguns dias específicos que eles fazem, eles colocam alguns e-books deles de graça. Então, é muito fácil para você divulgar isso, entendeu? A pessoa não precisa nem pagar para ler essa história se ela pegar, assim, nessas promoções. Então, eu acho que não compensaria fazer só livro físico, em questão de dinheiro mesmo e de divulgação. E o onde tem o e-book? É somente na Amazon? Tem PDF também pra pagar lá na Pentagrão? Pentagrão? Falei certo o nome da editora? Desculpa aí, editora. Pendragon. Mas só tem na Amazon? Pro Kindle ou tem pra outros dispositivos de leitura também? Tem na Amazon, tem no Google Livros. Tinha também em uma outra plataforma que me falaram, mas eu não lembro. Eu só lembro da Amazon, porque é o único que eu uso. Mas, se eu não me engano, tinha, acho que era pra Apple, alguma coisa assim. Mas tem sim. E É que eu audio... não lembro. Aí você falou aí também que tem e-book, mas pretende fazer também audiobook? Ou isso não tá fora de cogitação? Isso está fora de cogitação por enquanto, assim, pelo menos não é uma ideia. Você como leitora, você prefere o livro físico ou digital? Ou você tanto faz? Físico. Físico, com certeza físico. Eu acostumei com físico e eu acho muito melhor você pegar nas páginas do livro e sentir a textura da página. Acho muito melhor. Não tem comparação. Mas você não lê e-book? Que tem gente que não lê. Tipo, se só tem e-book, a pessoa não lê o livro. Aí eu falo, é só ler, gente. Não, eu leio texto da faculdade. É isso que eu leio. A faculdade que você faz influenciou a faculdade que você fez, a escolha do curso que você fez, que você tá fazendo, teve influência na questão de você tá escrevendo ou não?
Não, é complicada essa questão, né? Porque atualmente eu faço o curso que não é o curso que eu queria fazer, né? Mas tudo bem. Eu queria fazer cinema. Eu, inclusive, fiz cinema um semestre. Eu fiz duas faculdades, não. Cursei 2 semestres ao mesmo tempo. É que eu tô agora de letras e de cinema no começo desse ano. E foi loucura. E eu falei, não dá. Preciso escolher uma das duas. E aí eu optei por continuar na de letras. Não por causa do livro, alguma coisa assim. Tudo bem que também me ajuda bastante, mas foi pela instituição mesmo, né? É na USP, quem que vai sair de um curso da USP? Aí você decidiu fazer letras só porque tava na USP, foi difícil passar, né, também, né, Então, imagina. eu estudei o ano inteiro, ano passado, pra passar e depois sair. Eu não sou doida, não. Mas você pretende cursar cinema depois? Tipo, terminou a faculdade de letras, né, que você falou? Aí você pretende fazer a de cinema ou alguma coisa similar ao audiovisual? Pretendo, porque cinema, ele tá, apesar de não parecer, ele tá muito ligado na minha vida, porque eu fiz cursos de edições, então, sei lá, eu sei mexer no Premiere, no After Effects, e eu acho incrível mexer nesse tipo de software, então eu pretendo, sim, depois, se der, fazer um na faculdade de cinema. Mas eu também não me arrependo de ter continuado em letras, é um curso que, no começo eu fiquei tipo, nossa, poxa, eu queria ter passado em cinema, né, não queria ter passado em letras. Mas agora que eu já fiz um semestre, que eu no segundo, é um curso assim, que tá, digamos, se encaixando assim, na minha vida de alguma forma que eu não esperava estar mostrando que, tipo, olha, é isso que eu tenho que fazer agora. Sinto muito, né? Não vai ser cinema. E como que tá sendo, mudando agora, assim, saindo de questão de livro, como que tá sendo estudando em AD pra você? Olha, eu acho que compartilho do sentimento da maioria das pessoas que estudar presencial, apesar de ter que levantar super cedo, é bem melhor do que AD. E a D tem as suas praticidades de, por exemplo, o professor mandar um PDF e você já poder pegar ali na hora, mas por outro lado, não é a mesma coisa. Você não vê as pessoas, por exemplo, eu tô um semestre lá e eu não conheço ninguém da minha turma, eu não falei com ninguém do meu curso, é um pouco, né, você fica nessa assim, se fosse presencialmente, obviamente já teria falado com alguém, trocado ideia, até para se ajudar também, né, inclusive. Então eu acho que começar no EAD é muito pior do que, tipo, já estar estudando e mudar pro EAD no meio do processo. Aconteceu isso comigo, é triste. É bem É, triste. então. Reparei, agora voltando, assim, tipo, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar dos livros. Quantos livros eu tô vendo aí na sua estante? Tem bastante livro. Eu Uhum. sou um apaixonado, não, é que eu tenho poucos livros que eu queria ter realmente, né? Que a maioria eu. Gente, não fazem o que eu fiz, tá? Mas tem alguns que eu baixei de forma alternativa. Não vou. Alternativa, não é pirata, alternativa, livros. Mas eu sou, tipo, apaixonado por essas belezinhas aqui. Inclusive chegou uma aqui hoje aqui na minha casa. Essa escapadura aqui. E eu perdi a conta já de quantos tem aqui. Pra mim, tipo, eu parei no 42 e falei assim, dane-se agora a conta. Você sabe mais ou menos quantos livros você tem? Se eu não me engano, eu tenho próximo de 115, se eu não me engano. Caraca, 115. Eu só sei disso porque eu uso Scooby, porque senão eu não ia saber, não. Aí tem uma. Eu tenho, falando assim ainda, da quantidade. Você já leu todos ou tem algum aí que você ainda não leu? Não, tem vários que eu ainda não li. Eu acho que o último livro que eu li, eu cheguei a 100 livros lidos, eu acho que foi isso. Eu acho, assim, livros lidos, eu considero livros que eu li por vontade própria, que a escola não me obrigou e que não são da faculdade. Então, Mas tem algum livro, desses monte aí que você já leu, dos 100 livros que você leu, que você tava assim no meio da história, e você falou, nossa, não, que livro chato, mas por questão de honra, que você já tava no meio, você falou, eu vou terminar essa merda. sim, tem um que foi um que eu inclusive paguei, tipo, super barato, R$ 10.
É um Pode, gênero que eu não tô acostumada de ler, então provavelmente foi por isso que eu não gostei do livro e eu fiquei, não, eu vou acabar só de raiva que esse negócio. Não pode vou falar o título abandonar do o livro. livro. Pode falar o título do livro. É Ossos do Inverno, eu acho que é isso. Ele é mais um thriller, assim, investigativo. E eu só leio praticamente fantasia e romance, então é totalmente diferente do que eu tô acostumada de ler. Não é um livro, assim, ruim de escrita, mas eu não gostei, provavelmente, do gênero. Eu gosto de distopia, mas teve um livro que eu não consegui. Eu terminei, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu fiz isso recentemente Uhum, com O Conto da Aia, que é um. Não gostei do livro. uhum, Eu achei a história muito. Não é nem clichê, mas que nem Admirável Mundo Novo, o 1994, Laranja Mecânica, é, A Forma da Água, que também tem livro. Eles têm um estilo lá muito bacaninho, uma narrativa legal. uhum, Só que o Conto da Aia. É que, assim, o livro é pesado do começo ao fim. Tem muita coisa ali pesada. Laranja Mecânica, apesar de ser pesado e eu não recomendar pra muita gente, é só a primeira parte. Ele é dividido em três partes. A primeira parte que é sanguinária, assim, tipo assim, meu Deus do céu, da Atena é você. E o resto é tudo mais. Já é um pouco mais leve, já tem aquela tranquilidade, sossego, né? Tem tipo a redenção do. O livro é de 1992. Desculpa aí, hein? Mas o Laranja Mecânica tem a redenção do personagem. Você começa, já fica mais limpo. Mais limpo, né? A história fica mais limpa. Agora o Conto da Aia é pesado do começo ao fim. Eu falei assim, não, não dá. Aí, por questão de honra, eu não queria ler ele desde da primeira página. Mas eu terminei de ler ele. Não gostei. É por isso que eu falo pra todo mundo. Se tem alguma coisa assim, vocês conseguiram terminar de ler tal livro aí, algum livro que vocês não gostaram, porque é chato. Mas uhum, você falou aí de livro que a escola obrigou você a ler. Qual sim. livro, assim, que na escola você teve esse mesmo sentimento, mas de, tipo assim, não terminou mesmo? Você fala de, nossa, que livro ruim, não vou terminar. Pega ler resumo na internet. Ai, nossa, esse, assim, é até crime, né, falar isso, gente. Mas um livro que eu me senti assim foi Capitães da Areia. Não que o livro fosse chato, mas a linguagem era muito difícil para a idade que eu estava, que a escola Uhum. mandou a gente ler. Eu acho que eu estava no meu também nono ano, eu tinha 14 anos. E eu achei muito chato, não por causa da história, mas por causa da linguagem do livro. E aí depois que eu fiquei mais velha, que eu falei, não, o livro não é tão chato assim. Mas na época eu não li inteiro, eu catei resumo na internet mesmo, assisti o filme e falei, é isso, filme e livro é a mesma coisa. Me Você fingi de cega ali e falei, é isso. você gosta dos livros do Machado de Assis? Mas assim, não da questão da linguagem, que nem você falou aí do Capitão Estaria, é do José de Alencar, correto? E é, Enfim, o chat vai corrigir a gente. Eu também não li o Capitão Areia. Você deve ter lido. Com certeza, qualquer pessoa leu mais do que eu, Capitães da Areia. Porque eu. Eu nem li. Eu só fui mais simples. Eu já catei o resumo na internet do livro inteiro. E descobri que é baseado em história real. Mas dos uhum. livros do Machado de Assis, você gostava de ler? Tipo. Vou fazer já essa pergunta e já ir pra caminhar pra outra. O Tom Casmurro, você leu? Não, Eita. Mas eu não, cheguei a ler só o primeiro capítulo de Tom Casmurro. E eu consigo eu vencer qualquer tenho, um na paz do argumento com o primeiro capítulo lido. não, eu tenho um ponto muito forte em defesa disso. Eu fiquei em escola particular até o nono ano, e aí escola particular que tem essas coisas, eu acho demais de obrigar você a ler livros. E aí depois eu fui pra ETEC, na ETEC a gente não tem que ler livro, então eu não li. Ó, Tom Casmurro, gente, é o seguinte. Quem traiu quem? Bentinho traiu a Capitu traiu o Bentinho. Sinceramente, ninguém faria um livro se não fosse... O cara não ia fazer um livro se ele tivesse traído a Capitu. Enfim, foi a Capitu que traiu o Não, Bentinho. assim, eu acho que ele é o rei do marketing por deixar essa dúvida. Que até hoje as pessoas discutem sobre isso. É porque eu acho que assim, como é que eu falo? Eu li o primeiro capítulo, eu não tenho noção alguma da história inteira em si. Mas assim, eu li o primeiro capítulo e falei assim, ó, o cara, ele era uma pessoa boazinha, era um cara completamente diferente, ficou rabugento. E ele também não faria um livro.
falando sobre o relacionamento dele com a Capitu se ele tivesse traído ela. Na minha visão. Né? Assim, visão de quem só leu o primeiro capítulo não conta nada, né, gente? Então, assim, eu falo isso por mim. Mas você falou aí dessa questão da obrigatoriedade. Eu também estudei em escola particular. Daqui em Uhum. Osasco tem uma escola com o nome de um banco, que eu não vou falar, que é muito famosa. Eu não, é que eu não quero que não quero processo do meu lado. Assim, é uma escola boa, mas eu nunca gostei eu sempre gostei de ler desde pequeno, porque a minha mãe e meu pai incentivavam a gente a ler, que nem quero gastar R$ 20 com alguma outra coisa, que nem já tem comida em casa, tá com as contas pagas, só R$ 20. Eles falavam, eu quero comprar um livro, beleza, ó, compra mesmo, incentivavam, compra um livro, levou a gente, quando eu era mais novo, me levaram, nossa, português correto, me levaram pra Bienal do Livro, mas eu sei que assim, depois com o decorrer do tempo, eu fui perdendo um hábito de leitura e eu tive até que, depois que me formei, que agora eu tô na faculdade, eu quis voltar a ler, tipo, coisas por conta própria, porque eu fiquei meio com aquele traumazinha na cabeça e eu não conseguia ler livro na escola. Eu li, acho que no período escolar, uns 3, 4 livros, porque eu não conseguia pegar um livro e falar assim, vou ler por conta própria. Eu ficava com aquele trauma de tipo, tem que fazer resumo, prova, prova. Você acha que, na minha opinião, a escola obrigar, na escola, não sei como é que funciona na pública. Deve ter também isso lá na pública, mas deve ser menos exigente. Algumas escolas particulares também devem ser menos exigente nessa questão. Mas essas escolas que exigem essa leitura obrigatória, você acha que, e ainda mais esses conto antigaço de livro do século XIX, XVIII, você acha que afasta a pessoa essa geração mais nova que tá vindo? Afasta ela da leitura? Ou, tipo, ela não, vai ficar com esse trauma que nem eu fiquei, que tem que depois ler outro tipo de livro pra poder, tipo, engatar mesmo? Eu acho que afasta, sim. Eu, inclusive, né, agora, olha só, eu posso me tornar professora de português um dia. Eu acho que seria muito mais interessante, sei lá, no sexto, quinto ano, quando as pessoas são mais jovens, né, são crianças ainda praticamente, que eles incentivassem com outros tipos de livro. Aí você fala assim, mas eles não leem clássico nesse fundamental. E realmente eles não leem clássico no fundamental. Só que, pelo menos pra mim, os livros que eu lia nessa época eram chatos da mesma forma. Uma criança que tá no quinto ano, eu lembro muito bem que quando eu tava no meu sexto ano, eu vi uma criança no quinto ano lendo Percy Jackson. E na escola eles dão aqueles livros que já são bem mais infantis pra alguém que tá no quinto ano. Sendo que tinha uma criança do meu lado lendo Percy Jackson. Não que a escola precise colocar um Percy Jackson, na verdade eu acho muito pelo contrário, eles deveriam buscar autores nacionais que fazem livros voltados para essa idade, só que também tentar adequar, tentar entender o que as crianças estão curtindo, né? Eles acham muito que, porque criança vai querer ler isso daqui e acabou porque eu sou pedagogo e eu acho que tá certo, mas acho que falta olhar assim para realmente o que as crianças estão curtindo e aí, consequentemente, você dá a oportunidade de uma criança ou mostra para ela um livro mais interessante que ela se apegue. Quando chegar lá no ensino médio que ela precisa ler clássico, principalmente para fazer vestibular, ela não vai se sentir assim. Ela provavelmente, talvez, ela não goste do livro, isso é normal, as pessoas não precisam gostar de todos os livros. Mas ela não vai se sentir nessa coisa de, vou ficar traumatizada ou ficar, meu Deus, eu preciso ler isso e eu não entendo o que eu estou lendo, porque o clássico é muito mais difícil do que ler um livro mais contemporâneo, então tem toda essa questão de que facilitaria tanto para incentivar a leitura, tanto para quando as crianças crescerem não sentir esse baque assim de nossa, agora eu estou no ensino médio, agora eu preciso ler isso daqui e eu não faço ideia de como. Então, porque pra mim não funcionou do mesmo jeito no ensino médio, porque quando eu tava no sexto ano, eu li As Crônicas de Nárnia e O Mar de Monstros, do Percy Jackson, Uhum. porque tinha lançado já o primeiro filme e a escola falou assim: "Não, vocês não vão ler um filme, vocês não vão ler um livro que já virou filme, vocês não vão ler". Mas assim, o que mais me pegou na questão da leitura dos clássicos, que inclusive um dia eu pretendo ler
esses clássicos de novo, que nem eu fiz com Revolução dos Bichos. Eu li só depois que eu me formei na escola. Eu peguei pra ler, achei sensacional. Mas o que eu acho que pega, não sei se você vai concordar comigo. O que mais pega nessa questão da leitura dos clássicos não é nem a questão de ser um clássico, mas a questão de você vai fazer uma prova agora e daqui a algum tempo você vai fazer o vestibular. Então você tem que ler esse livro, senão você não vai ter um futuro, você não vai conseguir passar na faculdade, não sei o que, não sei o que. Você acha que essa pressão é maior do que essa pressão, tirando já o fato de ser uma leitura obrigatória, de falar assim, se você não ler esse livro, você não vai conseguir passar em vestibular, não sei o que. Também tá aquela ajuda pra não querer ler o livro? Eu acho que sim, porque inclusive às vezes dá muita raiva, né? O vestibular, pelo menos da FUVEST, são 9 livros que você tem que ler e dá pra ler, entre aspas, né? Se você lê um por mês, dá pra você ler antes do vestibular. Só que aí você chega no vestibular e não cai em todos os livros. Isso também dá muita raiva de obrigarem você a ler e aí depois às vezes nem cai, você lê sem ter essa certeza de, tipo, será que eu vou mesmo usar isso? Falam que sim, mas será? E tirando que não é, né? Não é só a FUVEST que exige livros, a Unicamp também acho que exige mais uns 12 livros, então se uma pessoa que vai fazer FUVEST e Unicamp já tem vários livros que tem que ler por obrigatoriedade, e a pressão já aumenta, né? Nessa coisa de você não ler, você não vai ter capacidade de fazer a prova. Você, se formando em letras, você pretende ser pedagoga? Ou você quer seguir outro caminho com as letras? Eu assim, eu acho que eu não tenho vocação para entrar na área da educação, né? Para ser professora ou coisa do tipo. Se eu me tornar um professor, eu prefiro muito mais me tornar de algum idioma, seja inglês ou algum outro, que português em si. Ou redação. Redação é perfeito português, né? Falando mal do próprio curso. Mas eu pretendo muito mais focar na área de tradutora, né? E de escritora também. Esses são meus objetivos, assim. O... A questão voltando ainda para os clássicos. Você acha que se substituísse, não falasse assim, até a FUVEST, atualizar um pouquinho. Que nem recentemente na prova da. Agora eu não lembro se era da USP ou da Unicamp, teve uma música dos Racionais. Você acha que Uhum. se eles pegassem algum livro mais recente, um livro brasileiro assim mais recente, tipo Talita Rebouças, que tem vários livros. Se eles colocassem esses livros, incentivaria mais ainda? Tipo, a pressão seria menor ou continuaria a mesma pressão? Tipo, agora esse livro tá no vestibular, ferrou. Eu acho que ia continuar do mesmo jeito, assim. Eu acho que o problema em si não é exigir os livros. Eu acho que o problema é, digamos, que a reputação que os livros têm. Porque todo mundo, quando tá prestes a começar essa época de vestibular, entra em choque, assim, porque tem livro. E eu acho que é essa visão que as pessoas têm do clássico. Eu acho que isso seria mais fácil de mudar do que o vestibular mudar os livros. Porque, sei lá, se fosse cair sei lá, um Harry Potter, assim, um livro super famoso no vestibular. Muitas pessoas iam ficar mais tranquilas, porque já li Harry Potter, eu gosto de Harry Potter, sei a história. Outras pessoas que nunca leram Harry Potter, que não gostam de Harry Potter, ia se sentir como se fosse um clássico. Ia ficar, nossa, eu tenho que ler esse negócio para fazer o vestibular. Então eu acho que o problema tá em si na reputação dos clássicos, porque nossa, você troca assim, saiu do fundamental, entrou no ensino médio e, nossa, agora é clássico. Meu Deus, agora é clássico, a gente vai morrer todo mundo. Mas o que você acha que poderia mudar para a reputação dos clássicos? Seria tipo a reforma da língua, porque tem lá muitas palavras, jargões, né, que tem ali que ninguém sabe o que é mais hoje. Então, você acha que se atualizasse as falas para uma fala mais nova, não perdendo ainda a essência, né? Tipo, ainda deixar aquela essência do livro, mas mudasse alguns conceitozinhos ali do livro de escrita mesmo. Você acha que ajudaria a quebrar isso dos clássicos? Até ajudaria a deixar a leitura mais leve? Eu acho que não seria uma ideia interessante fazer isso, porque
a graça dos clássicos, na verdade, é isso. É você ver como a língua era alguns anos atrás. Então, se você mudar, mesmo que tomando cuidado para não perder a essência, já não seria mais a mesma coisa. E como fazer os clássicos perderem essa ideia, né, esse preconceito, assim, digamos, que eles sofrem, seria realmente incentivar a leitura desde cedo. E eu acho que também iria muito, assim, digamos, da pessoa que daria aula sobre os clássicos. Por exemplo, eu tinha um professor no ensino médio que a gente não precisava ler os clássicos, mas ele fazia questão de levar a gente no teatro sobre o livro que ele indicou assim pra gente ler. Então, por exemplo, eu nunca li Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente foi num teatro e até hoje eu lembro da história porque a gente foi no teatro e eu tenho vontade até hoje de ler o livro por causa que sabe, o meu contato com a história assim dessa forma foi muito mais próximo. Então, eu acho que se os professores buscassem esse tipo de saída, de uma certa forma, atrairia não todo mundo, mas muitas pessoas se sentiriam mais atraídas para ler os livros. Tanto que, se eu não me engano, a minha sala toda depois acabou se interessando por esse livro, né? Alguns não acabaram ainda, mas dava para perceber que todo mundo lembrava, assim, da história para poder citar ela em alguma redação, alguma do tipo. Então, foi, assim, uma experiência que eu acho que, se fosse feita em mais escolas, surtiria um bom resultado. E o que você acha da ideia da Bienal do livro? Você acha que era uma ideia sensacional? Porque eu já vi muita gente falando assim, é um desperdício de dinheiro, porque ninguém lê mais livro. Eu acho isso ridículo. Tudo bem que eu só fui em duas. Mas aqui, é porque é muito longe pra mim, né? Eu moro em Osasco e o negócio é no AMB, então fica um pouco, vamos dizer assim, inviável eu ir pra lá, né? E tirando que é muito cheio, eu não gosto de aglomeração desde muito tempo. Mas o que você acha da ideia da Bienal? Mas, que é uma ideia que tem que renovar, porque, querendo ou não, eu acho que fica um pouco estranho ter gente que não pagar pra entrar no negócio. Tem muita gente ali que não paga pra entrar, que tem questão de Eu social. não sabia disso. É, que tem carteirinha do Sesc, aí tem isso, aquilo, tal, tal. Tudo bem, a entrada é barata. Já nessa questão, a entrada já é baratinho, o negócio ainda tem gente que entra de graça. Mas você acha que, tipo, a Bienal podia reformular a questão dela de vamos fazer um evento ainda maior, tipo uma Comic Con, ou ficar só ainda numa feirinha mesmo? Porque eu lembro que a última que eu fui já tava tendo uma reformuladazinha, mas você acha que pra atrair mesmo, mas mesmo com uma leve reformulada, não tinha muita gente da minha idade. Eu tenho 21 anos. Não tinha muita gente. Quando eu tinha. Isso foi em 2018. Eu tinha 18 anos. Não tinha muita gente da minha idade. Eu olhava pro lado, só tinha adulto, idoso, adulto, idoso. Um jovem ali assim no meio. Criança acompanhado com Ah, os eu pais. tava nessa daí, tá bom? Então, é o que eu falo, mas tinha pouca gente assim na faixa de adolescente, ensino médio, faculdade. O que você acha que podia mudar pra Bienal conseguir atrair ainda mais esse público? Olha, eu acho que a Bienal já atrai bastante assim, público, pelo menos. Assim, você falou que você não reparou nisso, né? Mas eu lembro, no dia que eu fui, eu acho que o Maurício de Souza tinha ido. E eu lembro de ver, sei lá, um corredor de criança, assim, pra pegar o Criança? autógrafo dele. Sim, os Caraca. pais com um monte de criança, então. Eu acho que também depende do dia, né? Que tem certos eventos, assim, tem uns eventos que são mais livros para adultos, outros mais juvenis. Mas eu acho que a ideia também é sempre estar levando autores, que isso é uma coisa que atrai bastante, né? A graça da Bienal é você poder comprar o livro ali e já conhecer o autor, tirar uma foto. Essa que é a parte, assim, que eu acho que é mais legal. E, tirando isso, eu acho que a única crítica, assim, que eu faria, mas não é bem pra Bienal, são para algumas editoras que vão na Bienal, ou livrarias, que a ideia da Bienal é serem livros baratos. E eu lembro que no último ano não tinham livros baratos. Eu entrei no sebo dentro da Bienal, porque nos stands das editoras estava o mesmo preço. Eu falei, eu não vim aqui para comprar livro pelo mesmo preço. Isso daqui não é, gente, isso daqui não é incentivar a leitura, tá bom? Você acha então que o preço também afasta, né? Porque tem livro realmente muito caro, que meu Deus do céu, como que um livro, eu comprei lá, aqui, voltando ao Laranja Mecânica, eu paguei nele 50, foi R$ 50, mas eu comprei ele já na promoção, isso que é a questão. É que eu comprei ele em capa Sim. dura, mas assim, na promoção.
e ele tava 50, porque o preço original dele é 80. Então, tipo, esses stands, principalmente stands dos famosos, ou stands muito grandes, e não vou citar nomes, né, mas stands muito grandes, é caríssimo, e eu fico indignada. Assim, porque os stands grandes, eles que ficam no centro da Bienal, né? Eles que tomam ali o maior espaço, então você acaba não conhecendo os menores. E os menores são os que têm, assim, as promoções boas, porque eles estão tentando crescer. Só que eles ficam mais afastados, e aí as pessoas não vão até eles. Muitas vezes eu não consegui, eu fui em 2 bienais também, eu não consegui andar as bienais inteiras as que eu fui, e eu fiquei, tipo, sei lá, das 8 da manhã até fechar, e eu não consegui conhecer a Bienal inteira. Então, eu acho que também seria legal isso, né? Só que aí não é um problema da Bienal em si, seria das pessoas que vão pra Bienal pensar nisso. É que nem na Comic Con tem a questão lá, tem os stands, né? Tipo, Netflix, inclusive me patrocinem, Sony, Amazon, Panini, e tem o Artists Alley. Aí uma coisa que eu acho, assim, tipo, sensacional lá na Comic Con, a Panini vende gibi. Na frente do stand da Panini, na frente da loja da Panini, tem o Artists Alley. Já é o, tipo, já é cuspido o Artists Alley. Você acha que se a Bienal do Livro fosse nesse mesmo padrão, ter um monte de escritor independente ali assim, na frente daquela escritor, daquela livraria que tá perdendo uma grana aí, que eu não vou citar nomes aqui. Você acha que ajudaria se, assim, tipo, a pessoa entra naquela livraria, aí fala, nossa, os livros aqui estão muito caros. Aí ela dá de cara assim, ela sai da livraria, tem um monte de autor independente vendendo os livros lá por vintão, 10 real. Talvez fosse uma boa ideia. Inclusive, se eu não me engano, tem sim, não fica tão próximo, mas tem acho que um lugar reservado para estandes menores de autores independentes. O único problema é que os estandes são caros, né? Porque eu lembro que eu já pesquisei, também não são muito viáveis, então aí seria o problema da Bienal de fazer um. O cara já é independente, vende o livro ali por R$ 20 e eles, nossa, cobram caro pro coitado. Por quê, gente? Então, acho que sim. Talvez até dar mais destaque, né? Assim, não deixar essas pessoas no fundo da Bienal, colocar mais pra frente ali, logo talvez na entrada ou perto de onde vai comer, não sei, um lugar onde várias pessoas vão passar, isso com certeza ajudaria bastante. O cenário independente aqui no Brasil tá crescendo muito, não tá? Ou é só impressão? Uhum. É que, assim, eu, na sinceridade, de livro eu não acompanho tanto, mas de gibi eu acompanho muito mais. E o cenário independente do gibi aumentou, porque, que nem eu mostrei aqui, eu comprei Penadinho, que é a questão do Graphics MSP, que pega autores independentes, colocam eles no selo MSP, aí tem uma visibilidade maior pra esses caras. Aí vai na Comic Con, o cara tá lá, aí você conhece o trabalho da pessoa e tal. Você acha que se acontecesse uma mesma iniciativa nos livros, assim, nos autores independentes dos livros, uma editora aqui, assim, super famosa, um escritor super famoso resolve abrir um selo e fala, ó, tem aqui um personagem, faz a releitura do meu personagem e vai. Você acha que daria certo também ou... O Rick Riordan fez, Oi? como o Rick Riordan fez, o Mais ou autor menos, Percy mais ou Jackson, menos nisso. o selo lá. Então, se fosse um autor super famoso ou uma editora super famosa, com certeza daria mais repercussão de ter ali um selo, né? Só de ter o selo ali, as pessoas iam falar, nossa, essa pessoa tá ligada com essa pessoa. Então, com certeza. Só que é muito difícil isso acontecer. De autores eu não digo, talvez até, sei lá, algum autor algum dia tenha essa ideia. Mas de editora fazer isso é muito difícil, porque não sei se você já reparou, mas as editoras brasileiras, o que acontece? Elas praticamente, as grandes não publicam livro nacional. Elas publicam alguns livros que provavelmente a pessoa paga caríssimo para isso, e elas só publicam livros estrangeiros. Porque as editoras grandes estão interessadas no quê? Elas olham para um livro lá fora, fazendo sucesso, e aí as pessoas aqui do Brasil começam a ler o livro em inglês ou em qualquer outra língua que ele esteja. Ela olha para isso e fala, nossa, se eu trouxer para cá, vai ser um sucesso. Então ela prefere muito mais investir em trazer coisas de fora que já tem um sucesso, entre aspas, garantido, do que apostar em alguém que está começando agora ou que não tem tanta visibilidade. Então eu acho muito difícil uma editora fazer isso.
Mas autoras podem sim fazer isso. Eu acho que seria mais fácil, inclusive, de autoras fazerem isso do que editora. Você acha que, tipo, a Thalita Rebouças, que tá, tipo, em alta, porque ela já teve filme, teve 2 livros dela já adaptados pro cinema. Mas se ela chegasse assim e falasse assim, ó, vou abrir um selo independente e com o nome dela, que o nome dela já é super influente no meio Sim. da literatura. Se ela falar assim, ó, vou abrir aqui e vocês vão pegar personagens meus e fazer uma história. É, por conta do nome dela, nome assim forte, você acha que daria certo só por causa do nome dela? Ou por ser tipo, ah, tem o nome dela, mas não é uma editora grande, não daria certo, você murcharia o projeto. Não, eu acho que o nome faz toda a diferença, sim. Eu acho que chamaria assim a atenção da pessoa em primeiro lugar, mas depois que ela lesse ou conhecesse a história ou o projeto, que aí sim elas interessaria. Mas com certeza o nome de uma pessoa que já tem um certo reconhecimento chama muita atenção, mesmo que seja em projetos pequenos, né? Interessante. É, quais são os seus. Agora a gente tá aqui na reta final, assim, né? Nas perguntas finais. Quais são os seus. Você já falou aí, né, que tem projetos mais pra frente, mas assim, qual que é a longuíssimo prazo, assim, tipo, a longo prazo? Você pretende ter quantos livros dos Renegados? Pretende lançar box deles? Qual que é a ideia deles? A ideia dos Renegados são 4 livros. Inclusive, a minha meta, assim, é fazer todos eles maiores que o primeiro, porque eu acho o primeiro tão pequenininho. Aqui, gente, eu vou E mostrar aqui aí, na câmera, aqui, ó. eu tão pequenininho. Vamos ver aqui E aí, tem... o segundo já tá, assim, virando um tijolinho, né? Ah, tem mais de 200 páginas. Ah, sim, é que eu tava iludida, falando, não, vai ter 300 páginas no livro, que não sei o quê. Aí, ele ficou, eu falei, ué, ficou assim. Fiquei iludida, mas, enfim. A ideia são, sim, 4 livros. Eu já tenho. Assim, eu já praticamente acabei o segundo. Eu falo isso, mas é um pouco mentira, mas enfim, eu quase acabei, porque assim, eu tenho a ideia toda pronta, mas falta eu escrever o resto. É assim, a ideia já tem, né? Só falta o mais importante, né? Que é Então, escrever. é uma meia verdade, assim, né? E, nossa, não, mas é que tá dando muito trabalho. Eu simplesmente escrevi, tava tudo lindo, maravilhoso, faltava só os últimos capítulos. Aí eu voltei e falei, não, vou mudar tudo. Isso dá uma raiva, mas é sério que a gente faz isso pra ficar melhor, né? Então eu reclamo, mas eu tenho a esperança de que seja uma mudança boa. O terceiro livro também já tem a história. Não tem a história completa, porque na verdade a gente só consegue ligar alguns acontecimentos quando vai escrevendo, que surgem outras ideias. Mas digamos que a base da história já tem toda completa. E o quarto livro é o único que, tipo assim, eu sei o final e não sei o não sei antes. Eu sei o final, mas como eu vou chegar no final, eu ainda não faço muita ideia. Mas Você, vai ser interessante. é um sonho que você tem, assim, pra um futuro, assim, sem pandemia. Porque, assim, durante a pandemia a gente tem que ser mais. A gente tá meio pé no chão, né? Tá, tipo, eu quis abrir um Sim, podcast, mas eu falei assim, vou abrir um podcast de um jeito que eu consiga. Um sonho assim, mas futuramente eu tenho uns sonhos malucos também, né? Mas assim, você tem algum sim, sonho de tipo assim, ah, ano que vem acabou a pandemia, tá todo mundo, geral tá vacinado, ninguém mais, Covid nunca existiu, vai pra merda Covid. Você pretende, tipo assim, estar na Bienal, ver, tipo, um povo chegando no seu stand, falando assim, adorei seu livro, tal. Você pretende, é um sonho seu ir pra Bienal? sim, sim. Inclusive, eu acho que em relação à escrita, é um dos meus maiores sonhos aí para a Bienal como escritora, né? Porque em 2018 eu ainda não tinha acabado de escrever A Deusa da Água, e eu estava na Bienal, e eu virei pro meu pai assim e falei, pai, você aposta comigo que da próxima vez que eu pisar na Bienal vai ser como escritora? Aí ele ficou meio tipo, será? E aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Consegui publicar o livro, aí entrou a pandemia, e aí eu não pude, né, Bienal, mas minha promessa será cumprida. Na próxima Bienal eu entro como escritora, e eu acho que, nossa, vai ser assim, a melhor experiência da minha vida, porque a Bienal já é uma grande experiência. Assim. Eu lembro que todas as vezes que eu fui, eu já entrei, tipo, nossa, tô
um lugar cheio de livro, é incrível. Então, indo como escritora, eu acho que vai ser uma experiência, assim, não igualmente boa, eu acho que vai ser muito melhor, mas, nossa, eu não tenho nem assim, não consigo nem imaginar direito como vai ser. Mas quando você for pra Bienal, né? Que assim, quem sabe ano que vem a gente consiga passar por tudo isso e a Bienal seja ano que vem. Porque coincidentemente ano que vem seria São Paulo já de novo. Se fosse seguir o calendário, já seria a cidade de São Paulo. Você pretende, assim, na Bienal, ter um lançamento de algum livro? Ou só ir com os seus títulos já publicados? Se calhasse de acabar o livro no tempo, assim, que daria para revisar tudo, fazer capa e lançar na Bienal, sim. Mas eu não gostaria assim de, nossa, eu quero publicar esse livro na Bienal e eu vou fazer tudo para isso acontecer. Eu acho que não. Porque, como eu falei, né, eu não gosto de me forçar a escrever e a fazer coisas assim, que eu acho que fica ruim quando eu faço isso. Então eu não pretenderia assim, fazer de propósito, né? Seria assim, foi coincidência, entendeu? Aconteceu assim, então tá bom. Aconteceu aí você. Ah, olha, lancei um livro. Mas você pretende terminar os ascendentes, assim, você falou que é 35 capítulos, né? Os ascendentes. Uhum. Você pretende, tipo, você tem uma meta de falar assim, a final do ano teremos o final da história. Ou final, meio do ano que vem, final da história concluído aí, galera. Valeu aí pra quem leu. E a meta é 2022, né? Mas eu não sei. É porque eu demoro muito para escrever. Eu demorei 2 anos e acho que 9 meses para escrever A Deusa da Água. E ele é um livro relativamente curto. Ninguém sabe disso, né? Eu não falo para ninguém, que os meus leitores vão querer me matar. Mas o segundo livro dos Renegados, eu comecei a escrever ele em 2019. Eu acabei o último capítulo da Deusa da Água, eu virei a página e comecei a escrever o segundo. Então, eu já escrevo ele há 2 anos e eu ainda não acabei. Então, é assim, complicado, né? Mas eu pretendo terminar, se der certo, né? Tanto Ascendente quanto os Renegados em 2022. Na verdade, a minha ideia é acabar os Renegados no final desse ano e publicar no primeiro semestre de 2022, se tudo der certo. Mas até lá ainda tem alguns meses, né? Coisas podem dar errado. Não, vai dar tudo certo aí. Eu tô ansiosíssimo pra ler o Deusa da. É que eu não sei se vai ser Deusa da Água 2, né? Você Não, tem a ideia do título aí, né? já eu não falo, eu não falo. Guarde Ah, no segredo. ih, não temos o furo hoje, gente. Mas vai seguir a mesma história e, gente, assim, tem uma personagem que eu falei pra ela no DM do Insta. Tem uma personagem que eu fui odiando durante o livro. Nossa. É que eu não vou dar spoiler aí pra vocês, galera. Só que tem uma personagem que, nossa senhora. se- Ai, meu Deus do céu. Todo mundo odeia ela. As atitudes dela, né, pô. Complica um pouco. Mas o. Vai seguir o mesmo esquema ainda, a Deusa da Água 2? Eu falo a Deusa Renegados 2, né? Vai seguir o mesmo esquema ainda de folclore. Vai começar da onde terminou? Então, isso que, assim, olha só, se você me perguntasse só uma semana atrás, a resposta ia ser diferente. Porque iria começar o livro 3 meses depois disso que aconteceu. Certo. Acabou em setembro, né, que é a história, porque era o começo da primavera, então já estamos em janeiro de 2020. Não, 2019, porque a Dança da Água se passa em 2018 na minha cabeça. Então, o outro é 2019. E aí, era essa ideia, eu falei, vai ser isso, vai ficar tudo certo. Aí, esses dias eu tava tendo aula, inclusive, de letras, e o professor falando, e eu falei, nossa, e se eu fizesse um prólogo antes do primeiro capítulo? Então, nós temos um prólogo que se passa uma semana depois de tudo que aconteceu, e aí depois começamos com 3 meses depois. O prólogo vai servir justamente pra contextualizar, porque diferente de série, né? Os Uhum, livros demoram muito mais tempo pra poder ser lançado, né? Série sim. também tem umas séries aí, né? Stranger Things tá de brincadeira, né? Também, né, pô? Mas o livro tem aquela questão. Às vezes, eu não sei se você também tem essa sensação. Às vezes, quando eu leio o último capítulo, dependendo de como é a narrativa do livro, que aí demora pra eu ler o livro, eu não lembro muito bem do primeiro capítulo.
Aí você vai fazer justamente. Aí já que vai. Tem essa demora, né? Tipo, a Deusa da Água. Você lançou a Deusa da Água foi esse ano, não foi? Correto? 2020. É, Setembro de 2020. é 2020, né? A gente tá em 2021. Quem leu no primeiro. Lá quando foi lançado, quando for ler o novo, Renegados 2, vai já ter Uhum. esquecido algumas coisas. Que aí também não é todo mundo que tem memória fotográfica, né? Mas você vai fazer o prólogo justamente pra contextualizar isso aí, pra tipo, a galera falar assim, ah, é aqui que tá vindo esse gancho. Então, o prólogo é justamente para fazer assim, fazer uma retomada de tudo que aconteceu, falar alguns pontos iguais, a personagem narrando, tipo, nossa, porque aconteceu isso, né, a gente tá meio assim em choque ainda. Então, é pra trazer essa lembrança, assim, para ninguém ficar perdido. E, inclusive, para falar uma coisa muito importante pro segundo livro, né? Uma coisa, assim, que vai ter uma grande influência no decorrer da história. Então, a gente já joga ali no prólogo e, epa, 3 meses depois. Ah, uma boa, porque aí tá aquela sensação de amadurecimento dos personagens, né? Sim, justamente por isso também, né? Algumas pessoas, não todo mundo, são opiniões diferentes, mas algumas pessoas falam assim, nossa, gente, porque a Amy, ela é muito, assim, protegida, digamos, no primeiro livro. Ela é muito tipo, ai, minha avó tá aqui pra me salvar de tudo, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, ela também, às vezes, reclama muito, né? Um pouquinho, assim. Então, a ideia é justamente mostrar que em 3 meses, apesar de não ser um período tão longo, ela amadureceu muito, assim, em comparação. É como se a gente tivesse amadurecido, né? Porque eu Uhum. escrevi com 16 anos, então é como se a gente tivesse amadurecido juntos, assim. E aí você pode se preparar, né? Que lerem que ela tá, digamos que muito mais séria até assim, um certo ponto, né? Ela ainda, tipo, brinca, assim, ela tá um pouco mais séria, ou com um pouco mais de, digamos, profissionalismo, assim. Não tá mais daquela garota que, tipo, vai acabei de sair do ensino médio. Ah, interessante. Eu tô agora mesmo muito ansioso pra Renegados 2. É, aí pra última pergunta aqui, que livro você recomenda? Tipo, a pessoa gostou de Deusa da Água, qual livro você recomenda pra essa pessoa ler? Pra, tipo, já criar as teorias mirabolantes. Eu posso recomendar 2 livros, inclusive eu sou suspeita pra falar, porque são meus amigos. Não, mas eu gosto deles. Peraí. Eu vou. Tem esse livro aqui, Olhos de Jade, que, tipo, a gente até brinca, né, eu e a Vitória, que é simplesmente. Parece que a gente divide meu neurônio pra escrever assim, porque a série dela não tem seres folclóricos, nem nada assim do tipo, mas também é brasileira, se passa no Brasil, e as personagens, elas são um pouco parecidas, assim, também tem esse lado da fantasia, então a nossa escrita também é muito parecida, então provavelmente as pessoas talvez gostem, se gostaram do meu livro, talvez gostem do dela, e tem este outro livro, ui, que é para as pessoas que gostam de distopia, O Ladrão de Memórias. Esse livro é simplesmente incrível, incrível, assim. Eu fico até comparando ele, às vezes, com Jogos Vorazes, porque, gente, não dá. Quando você acha que você sabe o que está acontecendo, você percebe que você não sabe o que está acontecendo. E E é onde pode simplesmente encontrar esses perfeito. livros? Na Amazon, tem os dois na Amazon também. E os dois autores também têm TikTok. Eu não lembro os arrobas deles agora. Mas com certeza eu já citei eles nos meus vídeos, já coloquei arroba, então dá E, pra achar eles também lá. e assim, são da mesma editora da sua? Esses dois livros? Sim. Ó, aqui o João tem uma pergunta. Ele falou: Você já leu O Apanhador de Sonhos? Se sim, o que achou? O Apanhador de Sonhos, esse livro, eu não. Eu tenho uma vaga lembrança de um livro com esse nome, mas eu acho que eu nunca li. Eu nunca li, né? Se eu tô falando que eu acho que eu não li, mas eu acho que eu sei que livro que é, mas eu nunca li, então eu não posso dar minha opinião. Aí, assim, pra conseguir comprar o livro com você, que aí é a última pergunta, né, galera? Que a gente já vai encerrar aqui. Aí a última pergunta é: Pra comprar com você, como que faz?
Direto comigo é só me mandar mensagem no Instagram, que eu sempre respondo as DMs de lá, e aí é bem assim, como uma conversa de Instagram. Porque aí esses livros eu posso fotografar, né? Mas se a pessoa preferir comprar de outras formas, tem na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre. A única diferença é que lá eu não posso fotografar, né? Mas tirando isso, é praticamente a mesma coisa. Aí na DM você passa, né? Você pede aí as informações de contato, né? Sim, Aí vem por correios, correto? exatamente, eu envio pelos correios, mando o código de rastreio também para as pessoas irem acompanhando o pedido. O correio é um pouquinho nerd? É um pouquinho nerd, mas dá assim mais uma segurança, né? Pra pessoa saber que, nossa, ela realmente mandou o livro, não tá me roubando. E assim, quantos reais é? Para as pessoas saberem já serviço completinho aqui. Ah, então. Agora, assim, gente, momento do marketing. O combo do meu livro tá saindo por R$ 45,50 e temos o livro, temos dois tipos de marca-página diferentes e eu envio 4 marca-páginas, inclusive, tá? Assim, sem miséria, tá bom? E temos um pôster exclusivo, eu não fiz muitas unidades dele, e foi um desenho que eu fiz de dois personagens, então, assim, exclusivo, só comigo as pessoas podem ter, porque não tá com a editora, e é esse o combo, assim. E com frete incluso, tem que lembrar disso, para todas as regiões. Porque às vezes as pessoas acham que, não, é o frete só, esse preço é só para São Paulo, só para Rio de Janeiro. Não, é tipo, se você mora no Norte, no Nordeste, no Sul, é o mesmo preço. E o seu arroba no Instagram para todo mundo poder te procurar para poder fazer esse pedido aí. Meu arroba é underline P com H, Fernandes e outro underline. Eu acho que se você colocar só Fernanda Fernandes vai aparecer. Mas, por via das dúvidas, esse é o arroba. É isso aí, gente. Essa aqui foi a Fernanda Fernandes. Ela é escritora, né? Tá fazendo aí os vários livros. Obrigado aí a quem começou a seguir, a quem deu sub. Se alguém deu sub, muito obrigado por ter dado sub. Obrigado a quem mandou as perguntas. Valorizem os artistas nacionais, isso eu falo às vezes, né? Tipo, quando tem sempre que falar do tópico de leitura assim, valorize os artistas nacionais. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. De que horas são? Lá para umas 7h30 vai estar disponível no YouTube, gente. Na íntegra, tipo, sem nenhum corte. Inclusive com o corte aí com a pausa, inclusive, vai estar lá. Aí agora eu quero que a Fernanda se despeça aqui da gente. Muito obrigada para as pessoas que assistiram, para as pessoas que vão eventualmente ver depois. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal conversar. Nunca tinha participado de um podcast, é a primeira vez que eu participo. E foi uma ótima experiência. Obrigada. Obrigado você. Obrigado aí a todo mundo. Eu espero então vocês numa próxima. Não temos ainda convidado definido para o próximo podcast. Então fiquem atentos aí que provavelmente terça-feira eu anuncio o próximo convidado. Obrigado aí por terem assistido. Valeu!